Palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio a Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido e para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Senhor, nós vamos meditar na tua palavra nessa noite. Nós somos tão incapazes de entender o teu recado, mas o teu bom Espírito que traz a nós a tua palavra, pode, Senhor, trazer as tuas verdades aos nossos corações. Então eu oro, Senhor, nessa noite, para que a tua verdade seja muito clara a nós, e que a gente possa compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar de fato aqui na palavra, eu queria que você conhecesse um pouco o que é o livro de Neemias. Senão você não vai entender o recado que Neemias tem para nós. Então você já viu lá o Muro das Lamentações em Jerusalém? Quem aqui já viu na televisão o Muro das Lamentações? Alguém? Aqueles judeus assim, orando, balançando no muro. Já viram? Esses dias caiu uma pedra do muro, irmão. Graças a Deus não pegou ninguém. Você percebe o tamanho da pedra lá, é quilo pra chuchu, viu? Então, graças a Deus não feriu ninguém. Mas o muro é velho por quê? O muro que está lá foi o Neemias que levantou. Então é esse muro aí, ó, que você está vendo, o Muro das Lamentações, é o muro que nós vamos falar hoje. Esse aí é um pedaço que fica perto do templo, onde eles vão ali para orar, né, diante de Deus, colocar suas orações, porque são os lugares aonde era o templo do Senhor ali em Israel, e eles confiam que as orações feitas naquele lugar têm o sim de Deus, os ouvidos de Deus, né? Então, é só para ilustrar aí para você. Põe aí para nós então, o que é o livro de Neemias? Data provável que esse livro foi escrito. Ele foi escrito entre o ano de 445 a 425 antes de Cristo. Então essa data provável do livro. O propósito do livro
Por que Neemias escreve o livro? Por que eu e você lemos o livro hoje? O propósito desse livro é a reconstrução dos muros como base para a reconstrução do povo de Deus. Então o muro é só uma metáfora. Deus não está preocupado com o muro, Deus está preocupado com o povo. Deus não está preocupado com a igreja, templo. Deus está preocupado com o povo. Então o que Deus estava fazendo com Neemias era levar ele ali para ele reconstruir o muro, mas nessa reconstrução do muro ele iria reconstruir o povo dele. Pode continuar. A palavra-chave então que você vai ver nesse livro todo é reconstrução, reforma, tá? Então nós vamos sempre usar essa palavra: reconstrução, reforma. Reconstrução ou reforma. Quais são os personagens principais do livro? Nós temos Neemias, que é o primeiro personagem. Nós vamos ter um trio aí duro, que é o Sanbalat, o Tobias e o Gesem. E nós vamos ter o parceiro de Neemias, que é Esdras. Tá bom? Continuando aí. A curiosidade para você saber: nós temos 2 livros na Bíblia, um de Esdras e outro de Neemias. O de Esdras está um pouquinho para trás de Neemias. Se você morasse lá antes, na Idade Média, você ia ler esse livro, ele ia ser um só. Eles eram um livro só na Idade Média. Quando Orígenes, depois, é que foi o primeiro que se referiu aos livros separadamente. Então, depois da Idade Média, nós temos o livro de Neemias e o livro de Esdras. Então você vai ver Esdras no livro de Neemias e você vai ver Neemias no livro de Esdras. Se você tiver essa curiosidade, leia os 2 durante a semana, é rápida a leitura, você vai conseguir entender um pouco melhor. Pode passar, mais um aí. O versículo-chave é Neemias 2,17. O que diz lá, pastor? Diz assim: então lhe disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. Esse é o tema-chave do livro. Um chamado de Neemias, o líder que Deus levantou, para que o povo, junto com ele, pudesse reconstruir Jerusalém. Qual é o estilo literário? O estilo literário é como o livro é escrito. O livro é uma narrativa. Então são histórias que são contadas. Por isso que é um livro gostoso. Você vai ouvir as histórias deste livro, né? Então, as memórias narrativas de Neemias e de Esdras. Tem a ideia de que esse livro estava sendo escrito na época porque era uma prestação de contas que Neemias dava ao rei Artaxerxes. Então ele veio com a autorização do rei Artaxerxes, que era na época o líder persa, que já tinha dominado a Babilônia. Isso nós vamos conversar um pouco mais durante os cultos. Então ele provavelmente escrevia para ele. E outra curiosidade: Neemias é o penúltimo livro escrito do Antigo Testamento. Penúltimo. O último é Malaquias. Está lá na sua Bíblia o último Malaquias, entende? Antes do Novo Testamento, o profeta Malaquias. Realmente o profeta Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. E Neemias é contemporâneo de Malaquias. Malaquias profetizou na época que Neemias era o governador de Judá. Então eles eram contemporâneos ali. E Malaquias provavelmente profetizou no ano 430 antes de Cristo. Tá bom? Então essas são a nossa introdução do livro, para você entender um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Pode passar lá para nós. Hoje eu quero que você olhe comigo esse texto, a intercessão de Neemias, que foi o que nós lemos aí. Um profeta que, um líder, né, não um profeta, que resolveu buscar ao Senhor e entender de Deus o que ele tinha que fazer. É interessante, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, porque a Bíblia está cheia de incentivos à oração. Cheia. Do começo da Bíblia ao fim da Bíblia você vai ver o povo de Deus orando, orando, orando e orando. E Deus pede a nós que nós oremos. Jesus ensinou o valor da oração. Várias vezes Jesus ia orar e ele levava os discípulos para orar. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, os discípulos de João Batista sabem orar, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. O que o Senhor Jesus respondeu para ele? Vamos ver se vocês sabem. Pai, vocês não sabem? Pai
Vamos lá, gente. Vocês sabem orar? Pai. Ih, tá devagar. Semana que vem tarefa, vocês vão ler de joelho aqui a oração do Pai Nosso. Que vergonha. Senhor Jesus, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Pai Nosso que estás no céu. Vocês vão orar sim. Jesus ensinou alguns princípios para o povo de Deus orar. O Pai não é meu, o Pai é nosso, né? Foi isso que eu falei hoje de manhã na escola bíblica dominical. A igreja não é de uma pessoa, a igreja é o corpo. Jesus não veio aparecer para uma, ele disse que quando estiverem 2 ou mais reunidos no meio dele. Por isso que não pode ser Cristo em casa, né? A igreja Cristo em casa não funciona. A igreja do corpo, da onde as pessoas vêm junto para adorar a Deus, ouvir a sua palavra e ser edificado pelo Senhor. Então, nosso Pai que está no céu está presente na reunião do seu povo, e Ele ensina que a gente deve orar. E a igreja, por mais de 2000 anos, se você for estudar a história da igreja, você vai ver repletos, mas repletos testemunhos de oração. Eu queria trazer aqui hoje uns 4 ou 5 exemplos de movimento de oração na história da igreja, mas aí não ia dar tempo de pregar, então eu não trouxe. Mas eu lembrei de algumas pessoas, e uma delas eu lembrei de John Knox. John Knox foi um reformador, e ele foi um reformador logo após Calvino, e ele foi um reformador que foi pregar na Escócia. E sabe qual é a oração que John Knox fazia ao Senhor? Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. Há várias histórias na história da igreja que mostram de homens de Deus valorosos que queriam orar. Eu estava lendo e lembrando de uma história de um avivamento por volta do século XIX, no fim do século XIX, onde um homem de uma igreja nos Estados Unidos, ele decidiu que ele ia orar durante o horário do almoço. Eles tinham aquelas fábricas, né? E eles ficavam perto da igreja, então eles disseram, na hora do almoço nós vamos orar. Do meio-dia a 1h da tarde, ele ia para a igreja orar. E na primeira reunião de oração, ele foi sozinho. E no metade da reunião de oração, quando ele abriu o olho assim, tinham vindo mais 6 pessoas para orar com ele. No outro dia já tinha mais 10 pessoas, no outro já tinha mais 20. Para terminar a história, um movimento de que alguns anos de oração levantou mais de 500.000 pessoas orando. Um homem começou a orar. Deus levantou 500.000 pessoas orando. Foi um avivamento de grande salvação. As pessoas chegavam para orar e eles faziam o seguinte, eles começavam a pedir a oração, e aí eles falavam que queriam orar sim sobre isso, 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 e eles ajoelhavam e começavam a orar, e Deus habitava ali com tanto poder naquele momento, que várias respostas de oração eram rápidas, conversões e mais conversões. Deus é um Deus que responde a oração. Deus é um Deus que deseja que o povo dele ore. Então, pensando aqui em Neemias, o nosso profeta, nosso líder aqui, eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite, muito pessoal. Como anda a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado a Deus em oração? O quão é importante orar para você? Veja Neemias. Primeira coisa que eu quero que você veja comigo ali é a situação que levou Neemias a orar. Houve uma situação. Qual foi? Neemias está com algum problema? Você acha que Neemias tem algum problema onde ele está? Ele é copeiro do rei. Copeiro do rei é um cargo de responsabilidade, mas também de autarquia. É alguém que senta na mesa do rei. É alguém que antes do rei beber o vinho, ele bebe o vinho do rei e serve para o rei. É alguém que faz com que o rei sinta segurança. É alguém de total confiança do rei. É alguém, inclusive,
que dava conselhos ao rei. Você acha que Neemias está com algum problema? Você acha que ele está preocupado com o salário dele? Ele não tinha nenhum tipo de problema. Mas quando o irmão dele vem das terras de Jerusalém, ele ousa fazer uma pergunta. Ele diz: escuta, como é que está a situação do povo lá? O povo que foi deixado pelos babilônicos, o povo que não veio cativo, como é que eles estão vivendo? E aí o irmão dele fala para ele, fala: rapaz, eu não vou te esconder, o negócio lá é feio. O povo está vivendo na miséria. Sabe o que é miséria? Miséria não é pobreza, irmão. Miséria é abaixo da pobreza. É miséria. E falta tudo e mais um pouco. Aí ele diz: ainda que o povo, não só sendo isso, eles não estão só na miséria, tem um outro problema. As portas da cidade estão queimadas e os muros estão no chão. Ou seja, o povo não tinha segurança. Quais eram os problemas que enfrentavam os irmãos, os conterrâneos de Neemias? Eles tinham problemas físicos, eles tinham problemas emocionais e eles tinham problemas espirituais. Era essa a situação em que o povo de Israel vivia. E quando Neemias soube desse problema, Neemias sentiu o problema. E a situação levou Neemias a orar. Então eu quero fazer outra pergunta para você nessa noite. Quando você olha ao redor, como é que você vê os seus conterrâneos? Quais situações enfrentam? O que passa ao redor de onde você vive? Como é que está os seus vizinhos? E essa situação que vivem os seus conterrâneos, elas movem o teu coração a orar? Quando você sai aqui no bairro e de repente você vê uma pessoa usando droga, você vê uma pessoa caída na rua, quando você vê uma família que você conhece, que você sabe que eles estão separando, quando você vê problemas ao seu redor, não é seu, dos seus conterrâneos, esses problemas movem você para orar? Você para e ora por aquele que está passando por um problema? Porque foi isso que Neemias fez. O problema não era dele, a vida dele estava boa, mas os seus irmãos estavam com problema. Que tal a gente mudar a nossa prática de oração? O que você acha de nós começarmos a orar todos os dias? O que você acha de colocar como prioridade na sua vida o culto de oração e as vigílias da igreja? O que você acha de começar um grupo de oração na sua casa? O que você acha de você conversar, escolher alguém? Quem aqui encaminha mensagem pelo WhatsApp todo dia? Sem vergonha. Eu não tenho vergonha, eu encaminho, irmão. Todo dia eu encaminho. Não é? Aquelas piadinhas legais, não é? Coça o dedo, gente. A gente encaminha mesmo. Que tal você ir lá na sua lista do WhatsApp, lá nos contatos, escolher uma pessoa, e em vez de você encaminhar alguma coisinha para ela, você falar assim para ela assim: oi, tudo bem? Aí ela vai responder. O pessoal no WhatsApp, quando vibra assim, vai lá e responde. Quando ela responder, você fala assim: estou pensando em você hoje, quero orar por você. Qual o pedido de oração que você tem hoje? Aí ela vai escrever 150 pedidos de oração para você. Mentira, ela vai escrever tudo isso que dá o dedo. Uns 2 ela vai escrever. Aí você diz para ela assim: eu estou hoje orando por você. O que você acha de você fazer isso? Não é uma coisa legal? Porque nós precisamos entender o seguinte, irmãos: as pessoas estão aí fora, elas precisam da nossa oração. E são raras as pessoas que vão entrar aqui na igreja e fazer assim, ó: ora por mim. São raras as pessoas. A maioria delas vão ficar lá sofrendo no canto delas. E se você não for lá e cutucar e se dispor a orar, aquela pessoa não vai ter ninguém intercedendo por ela. Você acredita no valor da oração? Quem acredita, diz amém? Amém. Acredita mesmo? Porque a palavra de Deus diz que é poderosa a oração do justo, né? Muito vale pela sua eficácia.
oração do justo. Se a palavra de Deus não é mentira, então é verdade que quando nós oramos, quando o povo de Deus ora, irmãos, as coisas mudam, amém? Então bora orar. Porque aqui é o texto que começa para nós nessa noite, lendo Neemias, Deus está nos chamando a uma vida de oração. Deus está falando com Neemias que ele precisava orar. A situação levou o nosso irmão Neemias a orar. Pensa aí, ó, fecha o olho assim rapidinho, pensa, em um segundo vai vir alguém na sua cabeça para você orar, se você começar a pensar na situação das pessoas. Não veio alguém? Eu não fecho muito o olho, que vem muita gente. Ore, clame ao Senhor, busque o nosso Deus. Você quer ver incentivo para você orar? Abre lá Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6, 18. O que Paulo diz? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para com isto, vigiando, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Olha a ordem. Olha a ordem. Orando em todo o tempo, vigiando, com toda súplica. Orando por quem? Por todos os santos. Se você não sabe por que orar, pega a lista de membros da igreja. Se você não tem, eu mando para você. Vai pôr no dedinho assim, ó, cada nome. Você vai ter gente para você orar. E às vezes quando você colocar o dedinho assim numa pessoa, você conhece ela um pouquinho, você não precisa nem perguntar para ela porque o que ela quer que você ore. Você vai saber já. Você vai saber. Ore. 1 Tessalonicenses 5,17, o que diz? Orai sem cessar. Orem, 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 orem. Tiago 5,16, o que diz? Você lembra? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns. Pensa. Quanto tempo, irmãos, nós jogamos fora da nossa vida, que nós poderemos estar gastando diante de Deus em oração por alguém que precisa. Olha ao redor e você vai ver pessoas que precisam da sua oração. Sai na rua da tua casa e você vai ver pessoas que precisam da tua oração. Há um chamado de Deus para nós, um chamado de oração. Amém? Segunda coisa que eu quero que você perceba na intercessão de Neemias, está ali, no versículo 4. Irmãos, não adianta orar falsamente. Neemias expõe o coração dele. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Como é que está o teu coração diante das coisas que acontecem ao redor? Você se sente impactado? Te dói? Ou você já está naquela, a vida é assim mesmo. Pastor, o mundo está perdido mesmo. Isso vai acontecer, vai piorar. Vai piorar. Não adianta orar não, pastor. Não adianta orar. E aquele ali, aquele ali eu não oro mais. Vocês já ouviram falar de um homem chamado George Miller? Quem já ouviu a história de George Miller aqui? Deixa eu ver. Não o Miller que jogava pelo São Paulo, não, viu? George Miller é um missionário. Ele era chamado apóstolo da fé. Não é esses apóstolos que tem hoje não, viu? Ele tinha o nome de apóstolo da fé por causa da sua ousadia na oração. Certa vez, ele tinha que ir da Inglaterra para um outro lugar, Quebec. Eram 4 dias no navio. E aí ele ia sair para ir. E quando ele chegou para começar, o rapaz do navio falou assim: nós não vamos não. Por que nós não vamos? Olha, o tempo está feio, uma serração, não dá para sair. Aí ele disse para o camarada: não, eu tenho que sair daqui hoje, porque se eu não sair daqui hoje nesse horário, eu não chego lá no compromisso que eu tenho lá. E aí o cara falou para ele: mas você não vai, comigo você não vai. Ninguém vai poder sair nesse nevoeiro, rapaz. Aí ele disse: é o nevoeiro que está atrapalhando? Só um minutinho eu vou orar.
George Miller se ajoelhou e ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, e eu preciso chegar em Quebec, e eu preciso sair daqui agora, e esse nevoeiro está atrapalhando. Senhor, eu peço, tira esse nevoeiro em 5 minutos, se for da tua vontade que eu esteja em Quebec. Eu creio que é da tua vontade que eu esteja em Quebec. E ele levantou da oração. Quando ele levantou da oração, o cara que estava com ele lá, o timoneiro, foi ajoelhar para orar. Ele falou: o que você vai fazer? Eu vou orar. Você não vai orar, não. Primeiro, você não vai orar porque você não crê. Se você tivesse crido, você tinha orado antes de mim. Segundo, eu já orei. Então, se Deus vai fazer, Ele já está fazendo. E o seu trabalho aqui não é orar, o seu trabalho aqui é me levar. Então, faz favor, abre a porta, vai lá fora, porque o nevoeiro já foi embora. E quando o cara foi lá fora e abriu a porta, o sol raiava sobre as águas. Alguém com intimidade com Deus, que tomou a ousadia de ter uma vida de oração. Ele não desconfiava do poder de Deus. Certa vez perguntaram para ele assim: tem alguma coisa que você ora? Ele falou assim: eu oro por tudo que eu creio. Há 20 anos eu oro por 2 amigos meus da mocidade que ainda não aceitaram a Cristo, mas todos os dias eu oro por ele, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai salvá-los. Ao mesmo tempo em que ele tinha orações rápidas respondidas, ele tinha coisas que ele insistia diante de Deus, e ele esperava o tempo de Deus. Mas ele era movido a orar, e o coração dele era sincero na oração. Neemias está orando diante de Deus sincero. Aquilo que aconteceu em Israel quebrantou o coração dele. Quebrantou. Nós tivemos agora chuvas lá em Minas, destruição. Será que nós perdemos um tempinho orando por eles? Nós temos um problema de doença na China. Está longe. Será que nós já confiamos a Deus em oração? Senhor, tem misericórdia, age. Quais outras coisas que de repente está perto de você, e você sabe de uma criança que precisa de oração, uma pessoa que está com necessidade de oração? Acabamos de receber aqui um telefonema que o senhor Gustavo precisou ir para o hospital agora, e nós oramos agora por ele. Será que essas coisas realmente impactam a gente? Neemias está com o coração exposto. Aquilo quebrou o coração de Neemias. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite: o que é que está quebrando o teu coração? Ou o teu coração não se quebra mais? Neemias se assentou, chorou e lamentou e jejuou. Sabe por quanto tempo, irmãos? 3 meses ele fez isso para chegar na presença do rei, que nós vamos ver depois no capítulo 2, semana que vem, não perca, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, daqui a uma semana. Propaganda está feita, né? Ele chegou na presença do rei, mas depois de 3 meses orando, jejuando, clamando. E você sabe por que o rei foi falar com ele? Porque o rei viu o semblante de Neemias estava mudado, Neemias estava pesaroso. O que quebranta o teu coração? Seus amigos que estão em volta da sua vida, que não são cristãos, quebrantam o teu coração? Você tem percebido que infelizmente o mundo tem deixado a gente secos, indiferentes pela situação dos outros? Lá em Mateus capítulo 24, do versículo 7 até o versículo 12, Jesus pede para eu e você tomarmos cuidado com uma coisa que vai acontecer. Olha lá, Mateus 24, do versículo 7 ao 12. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase
todos. O pecado vai se multiplicar. E se tem uma coisa que endurece os nossos corações é o pecado. Meu querido irmão, não permita que o seu coração se torne duro por causa do pecado. Neemias expõe o seu coração quebrantado diante de Deus. E o chamado de Deus para nós nessa noite é que a gente também demonstre o nosso coração quebrantado na presença dele. Terceira e última coisa que o texto nos ensina nessa noite é o conteúdo da oração. Irmão, não adianta só orar. Tem gente que ora muito, ou mais do que os outros. Mas tem gente que não sabe orar, só ora bobagem, né? Já viu a oração dos crentes neopentecostal? É tanta bobagem, irmão. Eu determino, eu tomo posse, eu declaro, eu isso, eu aquilo. E eu o quê? Hoje o Gabriel colocou uma figurinha lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Como os profetas se declaravam diante de Deus, né? Eu sou pó. Jó dizia para Deus que ele não valia nada. Eu não sou nada, não sou ninguém. Israel, Deus dizia, é o vermezinho de Jacó. Diante de Deus nós não somos nada, irmão. Nada. Então a oração, ela tem que ter uma postura de alguém que sabe que nós somos incapazes diante de alguém muito capaz. A oração é de alguém que não tem poder em si e espera daquele que tudo pode. A oração é como o salmista que diz, eu espero pelo Senhor, como os guardas anseiam pelo romper da manhã. Como os escravos têm os seus olhos colocados nas mãos dos seus senhores, com a esperança do ganha-pão, eu ponho a minha esperança em ti. A oração é, primeiro, irmãos, uma declaração de fraqueza. Nós somos fracos diante das circunstâncias. E vamos recorrer a um Deus que é forte. Não é só importante orar, é importante saber orar. Eu quero que você ore comigo rapidamente nesta noite, esta oração de Neemias. O versículo 5 mostra para mim Neemias evocando a aliança que o Senhor tem com Israel. Olha que interessante. Como é que Neemias vai orar no versículo 5? Senhor, lembra-te da tua aliança. Senhor, eu não estou aqui porque sou qualquer um, não. Estou aqui porque eu te conheço. Eu sei o que o Senhor disse a Abraão. Está escrito. Nós cremos que o Senhor disse que Abraão ia ser uma grande nação. O Senhor fez um pacto, está lá em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. As promessas que Deus fez a Abraão. E agora Neemias está dizendo para Deus, olha lá em Gênesis 15. O Senhor mandou matar um cabrito, pôr em duas partes, e não deixou Abraão passar no meio do cabrito. O Senhor passou no meio do cabrito. O Senhor disse que essa nação ia ser assim. O Senhor disse isso. Então eu estou aqui, Senhor, por causa das suas promessas. Quais promessas você conhece de Deus? Ore pelas promessas de Deus. Ore com Ele, fale com Ele. Senhor, nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo que lá em Hebreus o Senhor diz para a gente ter coragem de entrar pelo Santo dos Santos. Nós somos esse povo, nós não estamos orando à toa. Nós estamos orando porque o Senhor fez com que esse povo que o Senhor chama igreja, seja o povo que tem acesso à tua presença. Irmãos, ninguém pode orar senão a igreja. Ninguém. Neemias clama para que o Senhor escute a sua oração, versículo 6. O nosso irmão leu aqui o Salmo, não lembro o Salmo que o irmão leu na abertura do culto, fugiu o número. 86. Que fala o quê? O clamor, Senhor, olha por mim no meu tempo de angústia, os inimigos estão ao meu redor. Todo Salmo, na maioria deles, você vai ver a confiança do povo de Deus na oração, porque Deus é um Deus que ouve a oração. Olha lá o Salmo 28, versículo 6. Salmo 28,
Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Bendito seja o Senhor, porque Ele me ouviu. Eu falei com Ele e Ele me ouviu. Você tem um testemunho de oração na sua vida? Já teve alguma coisa que você orou e Deus ouviu? Já teve alguma coisa que você pediu e Deus fez? Irmão, se Deus fez isso por você, na sua comunidade de fé, é para que o nome dele seja glorificado. E Ele vai fazer mais, sabe por quê? Porque o nome dele vai ser glorificado. Então, irmãos, ore. Neemias clama para que o Senhor escute a oração, porque confiava num Deus que ouve e responde. Versículos 6 e 7, irmãos, Neemias confessa o pecado dele e do povo. É por isso que eu não entendo essas orações arrogantes diante de Deus. Eu declaro, eu determino, porque a oração que Deus ouve é do homem de coração contrito e compungido. Não desprezarás, ó Deus. E aqui Neemias se dobra diante de Deus e diz: Senhor, eu estou falando com o Senhor por causa das suas promessas, porque eu sou ruim, esse povo que te serve aqui é ruim, eu tenho um monte de pecado, esse povo aqui tem um monte de pecado. A gente, toda vez, a gente esquece do Senhor. Marca aí, se você está com caneta, depois você lê na sua casa. Juízes 10, 15, 1 Samuel 12, 10. Duas orações do povo de Deus em tempo distante, a mesma oração. Senhor, nós esquecemos do Senhor, trocamos o Senhor pelos Balaíns, pelos Deus tal, mas agora nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, o inimigo está vindo, socorre a gente. O povo só ora quando o bicho está pegando. Aí você fala: esse povo de Israel é incrível. Você é igual e eu sou igual. Nós somos iguais. A vida está boa, vai levando. Quer ver o bicho pegar, quer ver você pegar na oração? É se Deus chegar e entortar você. Parece uma doença para você ver, se você não jejum e ora e clama. O desemprego. Aí a gente vai lá. Mas nos outros dias, está na boa. O Senhor nos convida a mudar. Neemias, versículo 8 a 11, roga que o Senhor lembre das promessas feitas a Moisés. Agora ele vai para outro e diz assim: Senhor, já te lembrei da Abraão, agora eu vou lembrar o Senhor o seguinte. O Senhor falou para Moisés o seguinte: se o povo de Israel não me ouvir, não me obedecer, eu vou espalhar esse povo. Vou mandar eles para todo lugar. Se você quiser ler depois, está lá em Deuteronômio 30, verso 1 ao 5. Não me escutou? Pega. Vou mandar vocês para tudo que é lugar. Quando vocês estiverem lá, se vocês se arrependerem, eu busco. Se vocês estiverem no mais fundo, no confins do mundo, eu vou buscar vocês. Se você se arrepende dos seus pecados e busca o Senhor é contigo. Se você confia que o povo de Deus está arrependido e quer mudança, ore pelo povo de Deus, porque Deus é com o povo. Deus não despreza um coração arrependido. Não despreza. Por isso Neemias orava. Perguntinha: quando você ora? Pelo que você ora? Pelo que você ora? Pensa. Será que oramos e não recebemos porque oramos pelas nossas próprias cobiças? Porque é isso que ensina a palavra de Deus lá em Tiago capítulo 4. Quer ver? Abre lá. Tiago 4, 3. Olha o que a Bíblia diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes a nossa oração é egoísta. Eu, para mim, eu quero, determino. Eu recebo. Vamos voltar no começo. Neemias estava orando por quem? Pelos conterrâneos, por aqueles que precisavam, que estavam em necessidade. O seu coração se constrangeu diante de Deus. Ele jejuou, ele chorou, ele lamentou,
porque Ele viu a necessidade dos outros. Ore, irmãos, ore por você, sim, mas ore menos por você, ore mais pelos demais. Ore pelos teus vizinhos que não têm a Cristo, ore pelos teus familiares, ore por aqueles que você sabe que está passando por dificuldade, ore pela igreja, ore pelos irmãos, ore. Quero terminar dizendo o seguinte: é certo que o Senhor quer conduzir a nossa igreja a melhorar o envolvimento com a oração. Isso é certo. A minha pergunta é: você está disposto a repensar a sua vida de oração? A partir do que Deus está falando conosco por meio do livro de Neemias, você está disposto a repensar a sua vida de oração? Eu queria dar aqui alguns desafios para você. Faça desafios pessoais com Deus. Comece. Se você não ora nada, comece. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor me lembre de orar todos os dias, pelo menos 15 minutos. Começa com 15, que você vai ver que vai virar 30, 1 hora. Quero desafiar você a orar por outras pessoas, como a ideia que eu dei aqui no WhatsApp. Manda para alguém: hoje eu vou orar por você. Ore. Isso é porta, inclusive, para o evangelismo, sabia? Quero desafiar você. Agora vai ficar quente o negócio. Venha mais nos cultos das quartas do que nos cultos de domingo. Ore com a igreja. Vem aqui, coloca o teu joelho no chão. Ore. Quero desafiar você. Pense. Pelo menos 2 vezes nesse ano, venha numa vigília nesta igreja. Se você é daqui. Se você não é daqui, vá na vigília da tua igreja. Enquanto você não entender que a oração é algo a ser buscado, você não vai ser uma pessoa de oração. Neemias orava, lamentava, chorava, jejuava. Todos os homens que você for ver nas Escrituras oravam. Jesus era um exemplo de oração, de homem de oração. Se você for ler a história da igreja, você vai ver Deus fazendo maravilhas com o povo que decidiu orar. Se nós não entendemos que é um chamado para nós também, nós não vamos fazer aquilo que Deus quer no nosso tempo, para os nossos conterrâneos. Pense nisso. A intercessão de Neemias precisa ser agora a minha e a sua. Ele não pode orar mais. Curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pelo primeiro capítulo de Neemias. É um livro tão rico. Nós certamente vamos ser abençoados pelas mensagens que o Senhor vai nos ensinar. Mas esta primeira é muito difícil, ó Deus. Primeiro porque nós somos preguiçosos, Senhor. Temos dificuldade na oração. Nós privilegiamos tantas coisas, esquecemos de orar. Tem misericórdia de nós. Instiga o nosso coração a buscar a Tua presença. Faz com que a gente ore pelos demais que precisam. Nesse exato momento nós queremos clamar ao Senhor pela vida, Senhor, do marido da irmã Lourdes. Mais uma vez. Senhor, nós nos compadecemos da sua situação. Quantas outras coisas nós precisamos orar? Mostra para nós, Senhor, as situações como o Senhor mostrou a situação de Jerusalém para Neemias. Mostra para nós, Senhor, a situação de Santana. Mostra para nós a situação de São José dos Campos. Mostra para nós a situação da nossa nação, Senhor. Do mundo, ó Deus. Traz a nós, para que a gente possa ser uma igreja que ora,
na tua presença. Que o nosso coração saia daqui nessa noite desafiado pelo Senhor, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.